a história de vida é da Melissa Abla. Melissa é uma mulher branca, seu cabelo é liso, de tamanho curto e escuro. Ela está sentada e vestida com uma camisa verde estampada com círculos bege. Atrás da Melissa, há uma parede branca com uma estante branca com vários livros. Fim da descrição. Qual é o seu nome? Melissa. Melissa, onde você nasceu? Nasci em São Paulo. E em que data? Em 28 de novembro de 1978. E quem cuidou de você na infância? Muitas pessoas. Quando eu nasci, eu já tinha 3 irmãos, um irmão mais velho e 2 irmãs. E quando eu tinha 5 anos, minha mãe faleceu. Então, quem cuidou de mim foram meus irmãos, mas principalmente meu pai. E tinha uma moça que trabalhava na minha casa que me acompanhou a vida toda e também ajudou a cuidar de mim e dos meus irmãos. E quais eram os costumes da sua família em casa durante a infância? É engraçado falar de costume, eu lembro de comida, né? Eu sempre falo de costume, me vem comida. A cultura árabe era muito forte na minha casa, assim, então um hábito de fazer as refeições juntos, da gente estar sempre junto. E tinha um hábito também, não sei se pela falta da minha mãe, mas a minha casa ser sempre aberta e ter muita gente, frequentar. Então, não sei se isso é um hábito, mas o receber pessoas e reunir pessoas em torno da mesa e estar junto é algo que me marca muito fortemente. Você é de origem árabe? Sou, de todos os lados possíveis. E quando você era criança, você gostava de ouvir histórias? Eu acho que eu gostava muito de imaginar histórias. Eu não me lembro como o hábito que eu tenho hoje de, com meus filhos, deitar na cama, ler um livro e a gente falar sobre o livro, eu não tinha isso. E aí acho que muito por falta da minha mãe. Então era deita minha filha e dorme. Mas eu sempre gostei de imaginar histórias. E o que você mais gostava de fazer quando era criança? Eu acho que eu gostava de estar com meus irmãos. Era o que eu mais gostava, de estar com eles, de brincar. Acho que era isso. Vocês eram unidos? Ainda somos. E você ficava imaginando o que seria quando crescesse? Eu imaginava muito mais situações futuras do que hoje, assim, imaginava. E o que você imaginava? Eu fumava. Quando eu era criança, eu me imaginava adulta, um absurdo. Não fumo hoje em dia. Mas eu imaginava, eu dirigia, eu sempre imaginava que eu dirigia e eu fumava. Eu dirigia com vidro aberto. Mas eu imaginava isso. E muitas vezes eu imaginava, não sei porque que eu sempre estava dirigindo, eu nem gosto muito de dirigir. Meus filhos atrás. Hoje eu não gosto nem um pouco. Mas era o que eu imaginava. Tem mais alguma lembrança da sua infância que você gostaria de contar? Tem muitas. Mas agora você perguntando me lembra meu pai. Hoje eu sendo mãe, sabendo a dificuldade que é a gente ser mãe, tinha a figura dele era muito muito presente, assim, muito para o bem e para o mal no ponto de vista de uma criança, né? De trazer alegria, diversão, da gente estar junto e aquela seriedade de um homem árabe, né? Cheio de restrições, de condutas e boas maneiras. Então me lembrou isso agora também. E na escola, como foi sua experiência? Quando você fala criança é pequenininha, assim? O tempo que você passou na escola, você pode lembrar? Ela foi mudando. Quando eu era menor, né, que era a educação, o ensino fundamental, era um pouco esquisito. Assim, era um colégio muito pequeno
católico, então tinha muito a marca de aquela menina cheia de irmão que a mãe morreu, então era muito vigiado, era meio assim, não era uma coisa natural. E isso, a falta de uma figura feminina marcou muito a escola neste ambiente, né? Então, para mim ficava muito as meninas que faziam atividades com a mãe, e nem sei se era assim de fato, mas foi o que ficou para mim. No ensino médio já foi mais divertido, porque eu já tinha meus irmãos, minhas irmãs mais velhas, já curtindo a vida, cheio de amigos, e aí eu consegui entrar mais no embalo e aí foi mais legal. E teve algum professor nessa trajetória que te marcou? Teve uma professora que meu pai namorou, mas não foi por essa, aí não é bom, então deixa eu pensar outra. Teve uma professora de português que me marcou, que eu achava aquela mulher o máximo, assim, gostava muito dela. E eu gosto de português até hoje, mas ela me marcou. Ela não fez nada especial por mim, não. Acho que eu era meio platônico, eu gostava dela. E depois da escola, você fez algum curso? Depois da escola eu fiz psicologia. Eu não sabia muito bem o que eu queria, porque eu prestei o vestibular, na época não era Enem, né? Então eu prestei para terapia ocupacional, fisioterapia, odontologia e psicologia. E aí eu só passei em psicologia, então foi ótimo que o destino escolheu por mim. Aí depois, logo que eu me formei, acho que eu não queria parar de ser estudante, aí eu fui fazer uma pós em gestão de organizações do terceiro setor. Depois eu fiz uma outra em sociopsicologia. Aí eu vim para o Rio, no Rio eu fiz mestrado em ciência política. E agora eu estou terminando uma pós em administração pública. E como que você acha que esses cursos te influenciaram? A psicologia? A psicologia, muito, né? Eu penso que por mais que a gente não siga profissionalmente a formação acadêmica, universitária, ela moldar é muito ruim, mas ela influencia muito o jeito que a gente pensa, como a gente olha para o mundo. Minha irmã, a gente é muito parecida, eu e minha irmã, mas ela fez direito. E se você coloca a mesma situação pra gente, a gente vai analisar de jeito completamente diferente, tendo tido a mesma educação, tendo afinidade extrema na vida, mas os nossos olhares são muito diferentes para a situação. E eu vejo isso acontecendo, essa conversa com um engenheiro, foi moldado para aquilo. Então a psicologia influencia muito minha vida. E os demais, eu não sei o que é produto, o que vem antes, sabe? Se eu busquei por conta da trajetória profissional e eu queria saber mais aqui sobre aquele tema, ou se foi o inverso, eu aprendia e fui atrás. Mas eu tendo a achar que foi muito, eu vivia uma experiência profissional e aí eu buscava conhecimento. Agora falando da sua adolescência, você tinha o costume de sair com os amigos? Tinha. Você sabe mais? Por favor. Saía bastante, assim? Saía bastante, eu era uma adolescente bem típica. Eu saía, eu me divertia, eu mentia pro meu pai, eu exagerava em algumas coisas, mas foi divertido, eu aprendi bastante, assim, sempre com muito amigo, muita amiga em volta. Teve algum aprendizado que ficou até hoje dessa fase da adolescência, juventude? Sendo mãe hoje, é diferente pensar na minha adolescência e juventude. Eu acho que eu me expus a alguns riscos que eu não tinha muita noção do que era, eu não avaliava como um risco. O aprendizado fica, mas eu acho que é parte de cada etapa da vida. Não sei o quanto isso vai valer para eu como mãe dizendo isso para minha filha, mas para mim o que fica é que são etapas da vida mesmo e a gente internaliza essas vivências e conta com a ajuda de Deus, para que nada de ruim aconteça. Acho que é um pouco isso. Você tem quantos filhos? 2. E como é para você ser mãe? Eu nunca tive mãe, né? Porque
minha mãe ficou 5 anos doente, quando ela morreu eu tinha 5 anos. Então todo mundo que tem filho fala, gente, é muito bom ser mãe. Eu falo, é muito bom ter mãe. Porque a hora que eu virei mãe, eu falei, caraca, isso é muito bom, é muito curioso para mim hoje ver o que meus filhos têm com essa figura materna. Então é quase que um reviver da minha infância e eu fico muito grata pelo fato dos meus filhos terem uma mãe. E hoje, para mim, reviver a maternidade é reviver a minha infância. Porque eu não tinha noção de como era difícil. Para mim era aquilo. Mas hoje, quando eu olho eles, eu falo, ih, caramba, até que deu certo, eu fiz bem. Mas eu fico muito, muito grata pelo fato dos meus filhos poderem ter uma mãe. E você é casada? Sou. Como você conheceu o seu marido, sua esposa, seu companheiro? Num carnaval. Bom, ele é carioca, né? Eu sou paulista. E a gente se conheceu num carnaval no sul. E aí, tem tempo. Foi em 2000. Tenho 23 anos. E vocês são casados no papel? A gente mas sem festa, assim, mas a gente é casado no papel. Você lembra como foi o dia da... Eu lembro, a gente... Qual dia? Que eu casei ou que eu Casamento. conheci ele? Os dois. Lembro dos dois. Eu lembro dos dois. Eu nunca... Eu gosto muito de ritual. Gosto muito de ritual. Eu acho que o ritual, ele traz marcos muito importantes, né? Mas esses rituais prontos, eles me incomodam um pouco. Então, o nosso casamento foi um pouco diferente. Eu nunca casei na igreja, eu casei na casa do meu pai. Foram poucas pessoas, mas teve um ritual. Então, eu lembro do dia que eu conheci ele também. E como que foi conhecer ele? Como foi esse dia? Olha, quando eu conheci ele foi muito desagradável, porque ele ficou me sacaneando o tempo todo, carioca, né? Ficou sacaneando paulista e eu achei ele muito metido, mas depois a gente foi conversando, foi se entendendo e aí a gente se separou depois do carnaval, porque acabou o carnaval, afinal de contas. E aí a gente combinou de se ver na Páscoa. E aí a gente foi se vendo, ficou 4 anos namorando à distância. Depois ele foi morar em São Paulo, e aí foi muito ruim. Eu descobri que eu não gostava dele em São Paulo. Eu gostava dele no Rio, em outros lugares. E aí depois eu vim morar no Rio, até a gente se casar, de verdade. E como que foi essa mudança para o Rio? Foi boa, não sei se foi boa. Logo que eu mudei para o Rio, eu trabalhava em São Paulo e consegui um trabalho aqui no Rio de Janeiro. E eu ficava uma semana em São Paulo, uma semana no Rio. E aí nessa época ele queria morar comigo. E aí, como eu disse, eu gosto de rituais e eu achava que não tinha nada a ver em morar comigo. Eu queria primeiro me entender na cidade, saber se eu gostava da cidade, porque eu não sabia se eu gostava da cidade morando com ele. Eu podia gostar da cidade, não gostar dele aqui, podia... Tem inúmeras composições, né, desse cenário. Então, eu primeiro morei sozinha aqui no Rio, ficava uma semana cá, uma semana lá, e fui me ajeitando aqui no Rio. Hoje eu acho que eu estou mais adaptada, mas não foi um amor à primeira vista. Não, eu fui me acostumando. E o seu trabalho, você lembra qual foi seu primeiro trabalho? Como era? O primeiro trabalho, eu acho que foi como estagiária de uma clínica psiquiátrica. Foi já na faculdade e eu fazia estágio de psicologia em uma clínica. E depois desse trabalho, o que você fez? Depois eu tinha plena certeza que eu queria ser psicóloga de consultório, seguir na psicologia clínica,
Quando eu trabalhei na clínica psiquiátrica, eu gostei muito. Gostei muito. Não lembro por que eu saí. Mas não tivesse gostado tanto quanto eu acho que eu gostei. Mas depois eu fui trabalhar com transtornos invasivos do desenvolvimento, que são síndromes que afetam crianças, adolescentes, como o autismo. Num lugar muito bacana, que simulava uma casa para que essas crianças pudessem ir aprendendo a convivência familiar. E aí a gente fazia um trabalho de inclusão familiar, para que essa família pudesse ter alguns hábitos que para a gente são muito comuns, e por ter uma criança que precisava de tanta atenção, elas perdiam essa convivência. E aí depois eu fui trabalhar numa associação que chamava Associação Brasileira de Síndrome de Rett. É uma síndrome que afeta só meninas, ela é muito traiçoeira. Porque a menina nasce normal, ela se desenvolve normal até 3, 4 anos de idade, e aí começa uma regressão do desenvolvimento, até ela perder todo o movimento e ela só passa a se comunicar pelo olhar. Então o que eu fazia era ensinar essas meninas pelo olhar a se comunicar. Então, que aí num banheiro tinha o desenho de sim, o desenho de não, e a partir daí a gente ia trazendo alguma forma de comunicação. Então era muito restrito. E nessa instituição chegou uma época que começou, minha bolsa de estagiária não vinha. Eu falava, mas por que não vem? E aí foi quando eu fui entender que era uma organização não governamental e a captação de recursos, quando falhava, faltava para toda a operação. E eu já estava ficando um pouco angustiada de uma atuação na ponta, porque eu saía de lá e eu ficava pensando nas meninas que eu atendia. Na hora do remédio delas eu lembrava e eu falava, poxa, será que a mãe dela deu remédio? E eu senti que aquilo não estava me fazendo bem. E aí eu pensei, poxa, talvez eu possa ajudar mais, não atuando na ponta, mas atuando em outra parte do processo. E foi quando eu saí do atendimento direto e junto com isso eu estava com uma experiência em consultório, eu estava para me formar assim, eu tinha acabado de me formar e eu decidi fazer atendimento. E aí eu não tinha muita paciência para ficar escutando por 1 hora uma pessoa falando. E eu me pegava falando, meu Deus, mas que chato, não quero mais ouvir sobre isso, eu não tenho o que falar para essa pessoa. E aí eu desisti da clínica e achei que eu não tinha a menor habilidade. E aí foi quando eu migrei para o mundo social e comecei a estudar e a me dedicar um pouco mais para essa área, que é a que eu atuo até hoje. E como que você se encontrou com o CEDAPS? O CEDAPS tem uma história curiosa na minha vida, porque eu, lá em São Paulo, eu trabalhava na Bolsa de Valores Sociais e Ambientais. Um programa que simulava uma bolsa de valores, só que para as organizações não governamentais. Então simulava um ambiente de mercado. Doadores compravam cotas sociais de um projeto e o retorno era um retorno também social. Era uma simulação bem simples, não atrelava investimento a retorno financeiro, mas era uma brincadeira legal, assim, né, que os investidores se interessavam. E eu era parte dessa equipe técnica que fazia a seleção dos projetos. Como eu tinha um namorado no Rio, eles sempre me mandavam para o Rio de Janeiro para fazer o processo de seleção das organizações que estavam aqui, que tinham submetido o projeto. Isso eu acho que foi em 2007, não lembro o ano. E aí quando eu cheguei no CD para avaliar, para fazer o processo seletivo da organização, era o CEDAPS. Eu nunca tinha ouvido falar. E eu fiz o processo de seleção, escrevi o relatório, foi aprovado e eu fui recebida pela Socorro. E outro dia eu fui reler, assim, com essa história de 30 anos do CEDAPS, eu fui reler o relatório e eu coloquei, com certeza, uma das melhores organizações que podem ser listadas na Bolsa de Valores Sociais. E tá lá o documento, e eu fiquei muito impressionada com o trabalho que fazia, né, o CEDAPS. E a vida seguiu, passou, mudei para o Rio de Janeiro,
vim para o Rio e trabalhei num instituto que chamava Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, que era um instituto de pesquisa, onde eu fazia pesquisa qualitativa. E lá eu conheci o Daniel Souza, que é o filho do Betinho, da Ação da Cidadania. Eu falei, poxa, Daniel, tô querendo fazer outras coisas da vida, me apresenta para esse povo todo que você conhece. E ele me apresentou para a Luciana Febro do Unicef, onde eu trabalhei por 1 ano com a Luciana. E o último dia do contrato no Unicef foi o dia que minha filha nasceu. E aí eu fiquei 1 ano afastada. E quando eu voltei da licença maternidade, eu já não segui no Unicef. E foi quando a Kátia me convidou para cuidar da parceria técnica com o Unicef, só que dessa vez no SEDAPS. E qual você acha que foi a sua contribuição para o SEDAPS nessa trajetória? Que pergunta difícil. Eu acho que a minha forma de atuar e de pensar profissionalmente é muito baseada na sistematização, na organização de processos, em escutar, organizar isso, quer seja dentro de mim, quer seja por meio de ferramentas, e para que essa forma de fazer seja potencializada. Então, olhando para o SEDAPS, eu vejo que essa é a contribuição que eu consigo dar, assim, que eu já trouxe. E você entrou no SEDAPS em que ano mesmo? Foi um ano de 2014. 2014. E você percebe uma mudança em você desde então? Nossa, muito, muito. SEDAPS é uma escola, né? Eu vejo muitas mudanças em mim, não só profissionalmente, como pessoalmente. Muito grande. Quais mudanças? O SEDAPS, eu acho que ele tem uma capacidade muito grande, talvez isso seja uma marca da Cátia da Socorro, de permitir que a relação, profissional, ela promova o crescimento de todo mundo que está envolvido nesse fazer. E quando eu cheguei aqui, eu tinha uma perspectiva do trabalho social, uma perspectiva do que era a escuta, né? Eu tinha uma experiência no qualitativo, no olhar, numa escuta atenta, numa escuta ativa. Mas a hora que a gente traz isso para o jeito de fazer do SEDAPS, tem um aspecto que é genuíno, que é de construir fazendo, e essa é uma parte importante. E tem uma segunda parte que é uma calma no processo. De deixar as coisas acontecerem, de permitir que quem está em volta, que quem está envolvido, tenha um tempo de integração. Então é um aprender de que o processo é mais importante que o produto. E isso hoje não é comum. E isso me permitiu eu descobrir uma forma de mim, um lado de mim que me influencia como mãe, como mulher, como esposa, como coordenadora de equipe, olhando para quem está comigo nessa jornada, né? E até para a forma como eu converso com Kátia, com Socorro, que estão na direção, com os meus pares na coordenação, com a minha equipe, de que a gente não precisa seguir padrões. Muito pelo contrário, eu acho que a gente está aqui não é nem para quebrar padrões, mas para desenvolver padrões que façam sentido e que eles sejam absorvidos por quem faz sentido. Então, a hora que eu me dou conta do que é estar no SEDAPS, eu vejo como o SEDAPS é uma escola na qual por vezes eu sou aluna, às vezes eu sou professora, às vezes eu sou a merendeira e tá tudo certo.
E nessa sua história com o SEDAPS, tem algum momento que te marcou? Tem momentos que me marcam diariamente. Tem um momento que me marcou, mas eu não era do SEDAPS ainda, né? Tem 2 momentos que me marcaram pra gente. Agora vieram 3. Tem 3 momentos marcantes. Tem um primeiro momento que eu não era do SEDAPS, eu era do Unicef. E a gente estava organizando o evento de culminância da plataforma dos centros urbanos, iniciativa do Unicef. E pelo Unicef a gente organizou todo esse evento, uma iniciativa do Unicef. Só que os convidados eram as convidadas majoritariamente as lideranças da rede de comunidades saudáveis que fizeram parte da plataforma dos centros urbanos. E foi um evento que a gente fez para ser lindo, ali no galpão, ali no Cais do Porto, num daqueles galpões onde acontecia a ação da cidadania. E quando chegou na hora do evento, a luz estava apagada, não tinha luz. E a Kátia me ligou como parceira técnica e eu como representante do Unicef falou: Melzinha, por favor, me ajuda. Eu tô com todas as lideranças comunitárias aqui na rua, um lugar que vocês sabem que não é agradável de ficar à noite, sem uma calçada decente, e os proprietários do galpão não queriam deixar as lideranças entrarem. E o jeito que a Kátia falou comigo foi com tanta gentileza, mas ela estava com um problema enorme em mãos, muitas lideranças na rua. E eu estava chegando. E aí, a hora que eu cheguei, eu olhei aquilo, eu falei: não, Kátia, todas vão entrar. A gente vai fazer isso acontecer. E aquilo me marcou de um jeito de tem que ser respeitoso com quem está lá. E eu cheguei e falei: a porta vai abrir, não me importa, e vai ter que ter cadeira, e vai ter que ter água, e a gente está no escuro e a gente vai acender qualquer vela. Isso me marcou muito porque o jeito de fazer do SEDAPS, em nenhum momento teve briga, em nenhum momento teve discussão, tinha a intenção de resolver e não de achar culpados. E eu acho que é isso que a gente faz no SEDAPS, a gente nunca procura culpado, a gente busca uma forma de resolver junto. O segundo evento que me marcou, a gente tinha que fazer um evento com jovens. E era um evento que não estava fazendo muito sentido para os participantes, mas tinha muita gente importante envolvida. E a gente não estava conseguindo destravar aquele nó. E aí foi quando a gente foi conversar com a direção e elas falaram: se não tem sentido para o jovem, a gente não vai fazer. Tá tudo bem, a gente vai explicar para as pessoas que estão envolvidas que não é o momento. E tá tudo certo. E essa foi o segundo ponto que me marcou, se não faz sentido, não faz. Não tem por que fazer. E o terceiro é do SEDAPS, mas ele acontece na minha casa, que tem a ver com a metodologia Construção Compartilhada de Solução Local, que um dia eu falei para os meus filhos: vocês têm que tomar banho, arrumar isso, não sei o quê. E eles assim: tá muito confuso, a gente tem que fazer muita coisa. E aí eu falei para eles: vocês sabem que no meu trabalho tem uma metodologia que chama Construção Compartilhada de Solução Local. E ela diz nada mais, nada menos do que a gente não consegue comer uma maçã de uma única vez. Que a gente precisa dar um jeito de fatiar ela, para que a gente coma ela toda. E aí fui explicando o que era. E até hoje meus filhos, quando eles têm muita coisa para fazer, um fala para o outro: fatia a maçã que você dá conta. E isso é muito marcante também, assim, de por onde que a gente começa e a gente precisa resolver tudo de uma única vez. E tem algum projeto que te marcou? Projeto? Todos me marcam, pro bem, pro mal. Nada é muito operacional aqui só, né? Mas
Eu não conseguiria destacar um. Eu acho que a gente tem... Todos os projetos que a gente faz, a gente deixa uma marca especial e a gente carrega uma coisa especial. Então, acho que eu não seria capaz de destacar um projeto. E pessoas? Tem pessoas que você conheceu através dos CWs que te marcaram? Ah, tem muitas. Todas as pessoas que eu tenho muitas pessoas. Muitas. Quando eu escuto jovens falando, eu aprendo muito, eu aprendo enormemente. Quando eu escuto uma liderança comunitária falando, eu me calo. Eu me calo porque é uma aula, né? As pessoas me marcam porque eu estou muito aberta a escutá-las, né? As pessoas na frente de juventude me marcam muito. Porque a forma como elas se integram ao trabalho que a gente faz é impressionante. A Kátia, Socorro, elas são muito marcantes, porque são duas pessoas que são gurus ambulantes, caminhando assim por aí como se fossem pessoas normais, né? Então é muito gratificante estar aqui dentro. Quando a gente escuta os conselheiros, né? Quando uma Cris Salomão me liga, eu me sinto honrada de receber a ligação delas. Quando eu escuto a Rogéria falar, eu também fico aprendendo. Então eu me sinto uma eterna aprendiz aqui, desde os jovens até essas pessoas. Então... E tem algum aprendizado que você teve com a organização que você destacaria? Não. Eu acho que esses aprendizados, eles são sistêmicos, sabe? Não é linear. Não tem algo que você fale... Sabe a hora que eu falei que a gente aprende no processo? Eu me sinto meio Raul Seixas, uma metamorfose ambulante aqui dentro. Então, seria quase incongruente eu destacar um aprendizado. Mas, me contradizendo, está aberta para aprender constantemente é um aprendizado. E aí ele traz todos os outros. Mas esse é um aprendizado que veio. E como que você acha que seu trabalho no SEDAPS impacta na promoção da saúde? Eu acho que o trabalho no SEDAPS, ele é um trabalho que não se encerra, ele se complexifica. Eu acho que o meu trabalho, na medida em que eu me disponho a aprender e a sempre olhar, ele é um trabalho que ele vai ganhando complexidade, assim como esses temas da promoção da saúde, né? Então, eu acho que eu me ressignificar aqui dentro constantemente faz com que eu tenha uma colaboração permanente para a promoção da saúde e para qualificar o que a gente faz aqui dentro. E qual é o legado do SEDAPS na sua vida? Eu acho que é escutar meus filhos falando que a maçã se come em pedaços. Eu acho que isso exemplifica tudo. E o seu legado no SEDAPS? Eu acho que é essa disponibilidade de fazer sempre melhor, me permitindo estar fora de caixinhas. Agora a gente está se caminhando para as perguntas finais. Como você descreve a pessoa que você é hoje? Eu acho que hoje eu sou uma pessoa bastante assertiva. Eu posso ser bastante malcriada sem que a pessoa note. Mas isso quem fala é a frente de juventude. Eu achei que era justo reproduzir aqui. Eu jamais falaria isso sozinha. Mas
Eu sou uma pessoa bastante assertiva, mas bastante presente também. Então, no sentido de conseguir genuinamente me relacionar com os temas, com as pessoas que aparecem na minha frente e de ser verdadeira comigo e com tudo que me rodeia. Então, hoje eu sinto que o que me caracteriza é isso. E quais são os seus planos atualmente? Profissionais, pessoais, Tudo. tudo. Eu acho que o meu plano, depois que a gente, parece meio velha falando isso, mas é isso. Depois que eu virei mãe, eu acho que meu plano é que tenham pelo menos mais 2 pessoas decentes, coerentes, dignas e contribuindo para um mundo melhor nesse mundo. Eu acho que dando certo esse plano, eu acho que eu já contribuí muito. Mas individualmente, o meu plano é ver todos esses meus esforços diários para construir uma iniciativa que faça sentido para a juventude, que seja coerente com a fala deles, com o desejo deles, que se concretize. E meu plano é que eu possa me afastar disso tudo em algum momento sem que isso esteja vinculado ao meu fazer. Então, que meu plano genuíno é que em algum momento eu possa seguir o que quer que seja o meu desejo sem que os meus investimentos, né, não de financeiro, meu investimento de dedicação diária tenha feito sentido, sabe? Que as ações que eu faça hoje, quer seja para os meus filhos, para os trabalhos, que elas possam permanecer mesmo quando eu não estiver mais lá. O que você achou de contar essa história? Eu gostei, eu estava mais apreensiva. Eu achei bom. Eu acho que eu não sou boa em contar histórias, eu sou muito assertiva, eu sou muito direta. Mas eu gostei, foi bom.